capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 a 14. Quero vos convidar a ficar em pé, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória irrepreensível perante ele, nos amou, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de exposições nos 5 solas da Reforma Protestante. Hoje nós chegamos ao 5º sola, tá? Que é soli deu glória, a Deus somente toda glória, tá? E nós vimos, meus irmãos, que o contexto em que esses lemas, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, a Deus somente toda a glória, esses lemas da Reforma Protestante, eles foram pronunciados dentro de um contexto histórico em que a Igreja Católica da época, do século XVI, a Igreja Católica Romana, afirmava muitas das coisas, inclusive que nós afirmamos, no entanto, não prezavam pelo somente. Por exemplo, a Igreja Católica acreditava, e até hoje acredita, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é inspirada por Deus. Tá? A divergência não está aí, mas está no somente. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana, ainda hoje, não crê que somente a Bíblia é autoridade para a Igreja. Por isso que eles creem que a Bíblia mais a tradição da Igreja, tá? A tradição da Igreja. Os santos padres do passado, eles têm autoridade igual à Bíblia. A Bíblia fala e a Igreja Católica, através dos santos padres, tem igual autoridade para determinar doutrinas e a forma como a Igreja deve ser dirigida. Os reformadores, eles entendiam, não, é somente a Bíblia. A Igreja, o povo de Deus, nasce da Bíblia, nasce da palavra de Deus.
A palavra de Deus dá origem às coisas, a povos. Lembrem como é que o mundo foi criado? Pela palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele disse, haja luz. E houve luz. Tá bem? 1 João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Então, o verbo, claro, Cristo estava presente ali enquanto Deus falava, e o Espírito Santo também estava envolvido naquele projeto criacional de Deus em execução. Aquilo dali aconteceu pela palavra de Deus, mas aí tempos depois o Senhor, o povo caiu em pecado, nós sabemos, basicamente duas pessoas, Adão e Eva, e Deus pronuncia uma palavra de salvação, Gênesis 3,15, do descendente da mulher, certo? Virá um que vai esmagar a cabeça da serpente, trazendo salvação para o povo que estava em pecado, a partir de Adão e Eva. Tá? E nós sabemos que o povo esperou este descendente aparecer, que traria a salvação. Deus, ele amplia o seu povo, porque teve o dilúvio, nós sabemos disso, o povo se tornou pecador demais. A Bíblia diz que Deus olhava para o coração do homem e era completamente mau todo o desígnio do seu coração. O mundo foi destruído, tá? E Deus salvou uma família, Noé e sua casa, na arca. Tá? Tempos depois, lá no capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão, de que dele todas as nações da terra seriam abençoadas, a partir dele. E aquela palavra ali criou, aquela promessa ali criou o povo que veio a partir de Abraão. Aquela palavra da promessa de Deus. Tá? Então, o povo de Deus, no caso do Antigo Testamento, os judeus, nasceram pela palavra de Deus. Tá? Novo Testamento é da mesma maneira, irmãos. A Bíblia diz que ele nos gerou pela palavra do seu poder. Tá bem? Então, a fé vem e vem pelo ouvir a pregação da palavra. E toda a Escritura é suficiente para toda boa obra. Tá? Então, a Bíblia é tudo que nós precisamos na igreja. Claro, as outras coisas podem ajudar, mas nenhuma delas tem autoridade igual à Bíblia. Tá bem? Somente a Bíblia. A salvação é somente pela graça. O homem não contribui em nada, porque é um ato da graça de Deus. O significado mais básico da graça qual é? Favor imerecido. Tá bem? E como é que eu me aproprio da graça de Deus? Não é pelas obras da graça salvadora de Deus, eu me aproprio disto pela fé somente. Mas a fé não pode brotar naturalmente dentro de mim. Assim como num terreno baldio, num campo abandonado, você não vai esperar nascer ali roseiras, pois não? Tulipas. Assim é o campo do nosso coração abandonado a nós mesmos. Não vai nascer fé daquele lugar. Espinhos, cardos, abrolhos. Tá bem? A Bíblia diz que do coração do homem é que vem o pecado, vem a imundícia, vem o adultério, vem os homicídios. Tudo nasce do coração. Bem? Então, Deus coloca fé no coração, Deus traz arrependimento e eu me aproprio da graça salvadora pela fé que Ele me deu. Pela fé que Ele me deu. Tá? Mas essa fé, irmãos, ela não precisa ser grande. Tá? Porque ela precisa ser depositada na pessoa certa. Ela pode ser fraquinha. Tá? Ou como Jesus diz, pouca fé, não é? Mas se ela for depositada na pessoa certa, isso é suficiente. A pessoa certa é quem? Cristo Jesus. Somente Cristo. Tá? Por que Deus faz todas essas coisas? Para a sua glória somente. Só lhe deu glória. E toda vida cristã, do crente, tem que ser uma vida não para si mesmo, nem mesmo uma vida para os outros. Em primeiro lugar, deve ser uma vida
para glorificar Deus. À medida que você serve o outro e que você faz o bem, mas Deus deve ser levado em conta, a glória de Deus deve ser levada em conta primeiramente, visto que às vezes vai ser preciso você conquistar a antipatia de alguém, porque você teve que fazer a vontade de Deus. Nem sempre, para Deus ser glorificado, você vai agradar a toda a gente. Na verdade, a maioria das pessoas nem serão agradadas se você quer agradar a Deus. Tá bem? Mas Deus deve ser glorificado em tudo. E essa carta aqui, meus irmãos, fala desse grande plano de Deus. Nós sabemos que quem escreveu essa carta foi Paulo. Versículo 1, ele se identifica como o escritor da carta. Ele escreve à igreja de Éfeso, tá bem? Alguns manuscritos aí omitem essa expressão em Éfeso, mas a maioria dos manuscritos, a história da igreja, tá? E evidências internas da carta, e históricas também, apontam de que realmente isso daqui não era só uma carta circular, mas era uma carta mesmo à igreja de Éfeso, tá? Conforme tem algumas traduções mais antigas, como a Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada também. Então, em Éfeso, está presente de fato nos manuscritos originais, e não há do que se duvidar sobre isto. Ele escreve à igreja de Éfeso, considera esses irmãos como fiéis em Cristo, tá? Saúda a igreja com graça e paz. Observe bem sempre a ordem que Paulo dá, tá? Ele não diz paz e graça. Por quê? Porque primeiramente deve haver a graça salvadora da parte de Deus para com os homens. O homem é inimigo de Deus. O homem, naturalmente, a Bíblia diz, ele nasce morto em delito e pecado. Tá? Ele é filho da ira. Ele segue o curso deste mundo. Ele age conforme os filhos da desobediência. A Bíblia o chama de pecador. Não é que ele erra somente, é que ele peca mesmo. Não é? É o que João disse: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e chamamos a Deus de mentiroso. 1 de João, capítulo 1. Tá? Então o homem peca mesmo, mesmo o cristão. É por isso que João ele escreve a outros crentes: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então nós pecamos contra Deus todos os dias, de todas as maneiras. Nós quebramos os 10 mandamentos, irmãos. Não é só quando nós tiramos a vida de alguém, quebrando o 6º mandamento, não matarás. Quando nós odiamos alguém, guardamos mágoa, rancor do nosso coração. A Bíblia diz que esse ódio, esse sentimento negativo que nós temos contra o outro, tá? Esse ódio, a Bíblia diz que é a quebra do 6º mandamento. A Bíblia diz que eu, porém, vos digo, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão, já é digno, já é réu do fogo do inferno. Ou seja, para a Bíblia não é só o ato físico de tirar a vida, de adulterar, um caso fora do casamento. Tudo começa no coração, na cobiça, no ódio, no sentimento impuro. Tá? Então, nós pecamos contra os 10 mandamentos todos os dias, de todas as maneiras. E precisamos da graça perdoadora de Deus sobre nós. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Mas se isso não acontecer, a pessoa que ela acha que por si mesma pode se chegar até Deus, é um inimigo de Deus. E Deus é inimigo dela. Como é que ela pode ter paz com seu inimigo? Através de um mediador, que é Cristo, que pagou o preço que os inimigos de Deus não poderiam pagar. E uma vez que ele paga o preço, agora existe paz. Existe paz. Primeiramente, vem a graça de Cristo que perdoa, e depois que vem a paz. Não pode existir paz se não houver sangue inocente derramado em lugar de pecadores. Então, primeiramente, vem a graça de Cristo, que morre no lugar dos homens, e a seguir, a paz. Nunca ao contrário. Tá bem? Então, depois que vem essa introdução aí, versículo 3 até o versículo 14, Paulo, ele, inspirado por Deus, ele magnifica a graça de Deus, a obra de Deus. E ele faz de tal maneira, meus irmãos, que ele pretende escrever esses irmãos a falar sobre algumas coisas, sobre o mistério de Deus em Cristo, criando a igreja, unindo judeus e gentios,
sobre família, sobre trabalho, sobre isso que ele trata a partir da segunda parte da carta. Meus irmãos, mas quando ele escreve esses irmãos, ele vai falar da obra salvadora de Deus, ele não se mantém na formalidade. Ele fala da obra da Trindade salvando homens numa carta e de repente ele exulta em louvor. Porque do versículo 3 até o versículo 14, irmãos, isso daqui é um fôlego só. Tá? É uma nota somente. Tá? No texto original nós não vemos vírgulas, não tem nada disso. É como se Paulo estivesse falando sem respirar direto. Quando ele fala da obra salvadora de Deus. E realmente, se você lê assim, Paulo ele não para falar sobre outra coisa. Ele não dá uma pausa. Quando ele fala de Cristo, ele se empolga e ele vai direto. Tá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ao versículo 5, nos predestinou para ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Ele continua direto, irmãos. Porque essas doutrinas, que a gente chama doutrinas da graça, não é Deus escolhendo, elegendo pecadores, da massa de pecadores, Deus não vê nada neles que possa atrair o Senhor. Deus só vê uma massa de gente condenada, de gente pronta para ir para o inferno. E dentre essa multidão de pecadores, Deus escolhe pecadores para a salvação. Diante dessa verdade, Paulo ele irrompe ao louvor. Ele exulta. Tá? E ele faz isso glorificando as três pessoas da Trindade. Isso é uma coisa muito importante aqui. Primeiramente, ele fala da obra do Pai. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Então, ele fala da obra do Pai, do Deus Pai. Do versículo 3 até o versículo 6. Tá? O Pai ele é apresentado como a fonte de onde todas as bênçãos eternas fluem para nós. Tá? Porque ele diz, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Tá? Então, Deus já abençoou os crentes com toda sorte de bênçãos espirituais. Uma explicação aqui muito importante. Paulo fala bênçãos espirituais. Ele quer dar um foco aqui, por quê? Paulo é um judeu. E os judeus, eles acreditavam, na antiga aliança, de que bênçãos físicas, materiais, prosperidade terrena, conquistar novos lugares, espaços, países, isso era um ato da presença de Deus com eles. E à medida que o povo prosperava fisicamente, era a bênção de Deus. Porque a própria lei, não é? Deuteronômio 28 fala se o povo guardasse a lei do Senhor, Deus iria abençoar o povo, não é? O povo iria ser cabeça, não iria ser cauda, iria liderar entre as nações, tá? Então, existem ali bênçãos terrenas, físicas, materiais, anexadas ao pacto com Moisés e Abraão, que foi dada para o povo judeu do Antigo Testamento. Deus prometeu uma terra, Deus deu a terra. Se o povo fosse fiel, o povo permaneceria na terra e prosperava naquela terra de Israel. Se não fosse, iria vir consequências do pacto quebrado, que nós sabemos que era doença, o povo iria para o desterro, não é? O povo seria espalhado dentre todas as nações. Olha, tem lugar para cá, pode vir mais para cá. Então, meus irmãos, quando isso acontece, isso traz à mente do povo da época que conhecia as escrituras da Antiga Aliança o seguinte entendimento, olha, se Paulo está a dizer aqui que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, então é diferente daquelas bênçãos prometidas em Deuteronômio 28, que eram bênçãos físicas, materiais dadas para os judeus. Não é aquela bênção, é outro tipo de bênção, é bênção espiritual e toda sorte de bênçãos espirituais. Tá? Então a Bíblia promete para os cristãos
bênçãos espirituais, não bênçãos materiais, físicas, terrenas. Claro, que Deus abençoa se você trabalha e você vai receber do fruto do seu trabalho. Mas não existe uma promessa de que agora, porque você pertence ao povo de Deus, você vai prosperar, como há muita gente a dizer por aí falsamente. Tá? Isso era algo ligado ao pacto mosaico para os judeus. E aquele pacto foi quebrado e houve a necessidade de um novo povo, de uma nova aliança. Tá bem? Com novas bênçãos, bênçãos espirituais. Certo? Que são melhores, superiores, infinitamente de maior qualidade do que aquelas bênçãos físicas. Inclui perdão de pecados, inclui habitação do Espírito Santo, habitação novos céus e nova terra, conhecimento pessoal de Cristo encarnado, tá? Na glorificação futura, e todas as outras bênçãos, ser parte do povo de Deus, compartilhar das mesmas promessas que foram dadas para o Messias. Agora nós somos chamados de co-herdeiros com Ele. Tá? Então tudo isso está envolvido nas bênçãos espirituais. Por isso que se alguém for pobre nesse mundo e se for rico espiritualmente, isso já é suficiente. E se for o contrário, se ele for bem financeiramente, mas não tiver Cristo, ele é paupérrimo. Tá? A nós é prometido bênçãos espirituais. Tá? Qualquer tipo de discurso diferente disso, rejeite. Porque você é crente, agora Deus está obrigado a lhe abençoar financeiramente tudo que você fizer. Isso é um discurso falso, errado, pecaminoso e mentiroso. Tá? Cristo, ele nasceu e ele foi para um berço que não era dele, era a manjedoura de um animal. A vida inteira dele, ele mesmo disse, não tinha onde reclinar sua cabeça. Tá? E o túmulo também foi lhe dado. Ele não tinha nada. E os apóstolos, perseguidos, para onde iam? Perderam família, perderam bens, por amor a Cristo. Bem? Então há alguma coisa errada nessa equação. Se alguém diz que você, porque agora você é cristão, você precisa prosperar financeiramente. É claro que errado é quem afirma uma coisa assim, não é? Até uma pequena história, acho que já contei aqui, de um determinado ambiente, uma igreja, em que houve um momento dos testemunhos, não é? Eu já contei aqui, a gente vai ficando velho, conta a mesma história 3 vezes, né? Já contei aqui, mas tem gente nova. E o pastor que ensinava essas coisas começou, depois da oração, pedir para os irmãos contarem a bênção. Conta a bênção. O irmão levantava o braço. Olha, eu cheguei aqui com dor nas costas, estou saudável. Ótimo, ótimo. Aí eu dizia, e você? Não, antes de eu chegar na igreja eu era pobre, eu já tenho um carro, tenho uma casa, que bom. O outro, não, eu era empresário, eu estava falido, hoje a minha empresa segue com tudo, abrimos várias filiais, assim, que bênção. Aí outra lá, conta a bênção. Aí uma senhorinha levantou a mão, eu era pecadora, reconheci a Cristo como meu Salvador, Ele me deu fé e hoje eu sou salva. Aí ele ouviu, tá certo. Agora conta a bênção agora. Ou seja, o principal é obscurecido. Tá bem? Meus irmãos, nós não queremos isso. Nós queremos bênção espiritual por causa da pessoa de Cristo. Nós queremos Ele primeiro, antes mesmo das bênçãos espirituais. Mas é claro, as duas coisas estão juntas. Tá bem? Mas o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas também a outra, ele começa a dizer quais são essas bênçãos. Olha que coisa interessante. No versículo 4 ele fala que a primeira bênção é a bênção da eleição. Assim como nos escolheu, nele. Nele. Então Deus, ele escolhe pecadores em Cristo. Nos escolheu nele. Pastor, se foi em Cristo, então foi no tempo e na história. Não, a Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes dos fundamentos
do universo serem estabelecidos por Deus, Deus já tinha escolhido aqueles que Ele quis. Antes da fundação do mundo. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Tá, irmãos? Antes da fundação do mundo, Deus escolheu pessoas para a salvação. Tá? Versículo 4b fala que essa eleição, essa escolha divina, ela visa a santidade e a inculpabilidade. Inculpabilidade porque a Bíblia diz que uma vez que alguém está em Cristo, nova criatura, ela não entrará mais em condenação. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou o medo, o terror, o pavor de tentar pelas suas próprias obras, suas performances, suas regrinhas, tentar aplacar a ira de Deus, fazer Deus gostar mais de mim. E eu tenho que ter medo, porque senão Deus vai me apanhar, Deus vai me pegar. Acabou o temor, não há mais. Acabou o medo da morte eterna, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele escolheu. A salvação é uma obra exclusiva, absoluta e soberana de Deus. E antes da fundação do mundo, antes de você nascer, uma mão soberana introduziu você no mundo, sem lhe perguntar onde você nasceria, qual sexo você teria, o gênero que você teria, o idioma que você queria, o pai e a mãe que você queria, você não foi consultado sobre isso. E é essa mão soberana que te introduz na vida vindoura. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre aqueles que ele escolhe. O próprio Jesus disse isso para os discípulos, não é? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Mas essa escolha não deve nos levar ao seguinte pensamento, irmãos. Já que sou escolhido, posso fazer o que quero, porque está garantido, não perca a minha salvação. E eu posso fazer o que quiser, posso pecar à vontade, porque já estou escolhido, já está garantido. Não. Porque a Bíblia diz que quando Deus escolhe também para ser santo e irrepreensível. Como Charles Spurgeon dizia, amados, jamais se considerem eleitos se não forem santos. A maior evidência de que alguém é um eleito de Deus, escolhido por Deus na eternidade, a maior evidência é que ele vai ter frutos dessa eleição, que é a santidade. Que é a santidade. Se ele é escolhido, ele vai ter marcas de um escolhido. Se ele diz que é escolhido e ele não tem evidências de um escolhido, que é uma vida de devoção, piedade, amor ao Senhor, a palavra de Deus, a sua igreja, ao povo de Deus. Se ele não tem nada disso, aquilo que ele diz, ele é escolhido, que é eleito, não serve de nada. Porque lhe falta o fundamento, as evidências para isso. Tá? Nos escolheu, versículo 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados para ele e irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui, irmãos, não é necessariamente perfeito nesse mundo. O irrepreensível é uma pessoa que não é digna de repreensão. Por exemplo, aquela pessoa, ela não é perfeita, mas você não pode estar apontando o dedo para ela e dizer, mas você também faz isso. Ok? Alguém que não pode ser repreendido nesse sentido. Aqui é uma linguagem para falar de santidade, de piedade, de amor, devoção, uma vida de pureza diante de Deus. Essa é a bênção da eleição, para que pessoas sejam santas e irrepreensíveis. Deus que predestina os fins, o próximo versículo 5 vai falar sobre isso. Ele predestinou para ele. Tá? Deus não predestinou pessoas para viverem bem nesse mundo. Claro, novamente, isso pode acontecer através do nosso trabalho e de formas lícitas, claro. Mas a razão primeira da predestinação, absoluta e única, podemos dizer assim. Deus predestinou pessoas para pertencerem a Ele. E a salvação visa esses 3 pontos, irmãos. Deus, a Bíblia diz que nós éramos, capítulo 2, falamos sobre isso na passada semana. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira de quem? Ora, se nós éramos filhos da desobediência, o capítulo 2 fala sobre isso. Se nós seguimos o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, está falando do diabo, das hostes malignas. Se essa era a nossa companhia, né?
Então, o diabo não nos odiava. Ele não está virado contra pessoas que ainda não se converteram a Cristo. São parceiros. Filhos da ira significa filhos da ira de Deus. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou quando ainda éramos inimigos. A obra de Cristo é uma obra de reconciliação entre inimigos. Você é inimigo de Deus. E Deus é seu inimigo também, porque você é pecador, quebra as leis dele todos os dias, assim como eu. E nós precisamos de reconciliação, mas nós não conseguimos nos reconciliar. Então Cristo ele intervém, ele cumpre toda a lei de Deus no nosso lugar, e nós crendo nessas coisas, depositando nele a nossa confiança, tá? E nos arrependendo dos nossos pecados, aí sim, por meio de Cristo, como uma ponte, nós somos conectados até o Pai. Tá bem? Mas, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que depois que alguém deixa de ser filho da ira de Deus, se torna amigo de Deus. Nós somos salvos de Deus, da ira de Deus. Nós somos salvos por Deus, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Cristo, Deus encarnado nesse mundo, Cristo morreu por nós. Somos salvos por Deus. É a complexidade do amor de Deus. O D.A. Carson ele tem um livro interessante, ele diz A Difícil Doutrina do Amor de Deus. É um livro maravilhoso. E o título é sugestivo. Por quê, irmãos? Porque não somente Deus está irado contra pecadores, mas Deus ama pecadores. O Pai, inclusive. Às vezes a gente tem a ideia de que o Pai está irado contra pecadores e quem ama é o Filho. Não. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então a Trindade está envolvida no ato eterno de amor para com pecadores. Mas ao mesmo tempo, o amor do Pai não exclui a sua ira justa e santa contra o pecado. Então observe bem, enquanto você, em relação a alguém, ou consegue amar ou odiar, claro, esse ódio é um ódio pecaminoso, mas em Deus não existe ódio pecaminoso, existe uma ira santa contra o pecado e contra o pecador, até que ele se converta em Cristo. Deus ama o pecador e ao mesmo tempo ele está irado com o pecador, porque ele é justo. E como é que a ira de Deus contra o pecador pode ser aplacada, satisfeita? Através de Cristo. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontram e se beijam. E agora, a ira dele contra o pecador foi depositada sobre Cristo e o amor dele agora é despejado sobre você através da obra do seu Filho. Nos predestinou para ele. Deus nos salvou dele mesmo, salvos de Deus, salvos por Deus e salvos para Deus. Nos predestinou para ele. Para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A outra bênção aqui, que é a bênção da predestinação, nos diz que ele fez isso para que viesse outra bênção, que é a bênção da adoção. A maravilhosa doutrina da adoção, irmãos, tão esquecida hoje. É que quando Deus ele escolhe pessoas para a salvação, essas pessoas elas já não vão mais provar de condenação. E elas vão viver, por obra do Espírito Santo, uma vida de santidade, com o coração transformado e regenerado. É um novo homem, uma nova mulher. Mas é uma pessoa salva somente. Por que o pastor diz somente? Porque falta um próximo item, que é a adoção. Deus não estava satisfeito com uma eternidade, nada menor do que, na eternidade, uma mesa rodeada de filhos para todo sempre. De salvos para todo sempre. Deus queria uma mesa cheia de filhos por toda a eternidade. Deus não estava satisfeito com a multidão de pessoas salvas em cada povo, tribo, língua e nação. Deus queria e quer pessoas salvas que sejam filhos. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e é salvo, Deus também concede a bênção da filiação, mas todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Creu no nome de Cristo, é salvo. Mas Deus também torna essa pessoa filho de Deus.
Deus adota na sua família, tá? Juntamente com o seu Filho. E nós somos co-herdeiros com Ele. Recebemos a mesma herança que Cristo. O nosso irmão mais velho, mas o nosso Deus também. E o Pai faz isso, e fez isso desde a eternidade. E Ele fez isso por meio de Jesus Cristo, porque o modo pelo qual estas coisas seriam executadas na história é por causa de Cristo. Então Deus, Ele adota como seus filhos pecadores salvos. E Ele faz isso por quê? Não é porque Ele foi pressionado por ninguém. Não é porque você tinha alguma coisa dentro de si que chamou, como diz aquela música, né? Como Zaqueu, lembra dessa música? Que acabou, graças a Deus que não tem mais. A música dizia, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para ver o Senhor, olhar e chamar a atenção para mim. Como se Deus estivesse distraído, Deus está ali. Oh, Zaqueu, não acredito que você está aí. Chamou a atenção. Irmãos, Deus não está distraído, a gente não precisa chamar a atenção de Deus. Não existe nada em nós que possa atrair Deus para nós. Nada. Nada. É só a graça misericordiosa de Deus que olha para pessoas condenadas ao inferno, pecadores desgraçados, imprestáveis, tá? E salva a gente assim. E envia o seu Filho para morrer por pessoas dessa maneira. Tá? É só a graça de Deus. Não existe nada em você que possa lhe recomendar para Ele. Nada. Existe ao contrário, existe ao contrário. Tá? Então, os predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, por que Deus fez isso? Já que não tinha nada em você que atraísse ao Senhor. Versículo 5 diz, segundo o beneplácito da sua vontade. O que Deus escolhe? Porque Ele quer. Segundo o beneplácito da vontade dEle, da sua vontade. Tá? Irmãos, lembram do que Jesus diz? Acredito que Mateus capítulo 11. Ele está ali a falar da palavra, tem os seus discípulos, tem fariseus, escribas. E enquanto ele pronuncia a palavra, alguns creem e outros não. E depois Jesus, ele ergue as mãos aos céus e diz, graça te dou, ó Pai dos céus, porque escondeste estas coisas aos sábios e instruídos deste mundo e revelaste ao pequenino. E ele diz a razão, sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Quando alguém decide rejeitar a Cristo, irmãos, e desprezar essa palavra pregada, essa pessoa não está a surpreender a Deus. Já estava nos planos do Senhor. E quando alguém crê em Cristo? Porque foi do agrado do Senhor que fizesse essa pessoa crer em Cristo. Mateus capítulo 11, o Senhor diz, escondeste esta palavra dos sábios instruídos. Então, tem pessoas que Deus esconde mesmo a sua palavra. A pessoa rejeita tanto, ele quer dar tanto as costas para com o Senhor, é tão indiferente para com o Senhor, Deus esconde a sua palavra. Os irmãos lembram do ministério de Isaías? Deus diz para Isaías, vá e pregue, mas eu endurecerei o coração do povo. A mesma coisa com Moisés, não é? Quando ele foi falar para Faraó, vá, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Às vezes o único ministério de Deus para algumas pessoas, irmãos, é o ministério do endurecimento. Você prega a palavra, prega, e a pessoa cada vez se torna mais endurecida. Com certeza, sei que o pastor está falando não é comigo. É com outra. Se fulano de tal estivesse aqui no culto, isso tem tudo a ver com ele. Era bom demais. Só estou lembrando de fulano. Aí lembra tudo, mas a palavra de Deus não alcança o coração e a pessoa não quer que alcance o coração. E o coração vai ficar mais endurecido, mais endurecido. É um ministério de endurecimento. Esse foi o ministério de Isaías. Deus chamou Isaías, não só foi para o ministério de salvação, e ele começou a pregar, todo mundo creu, e se converteu, se arrependeu. O povo rejeitou Isaías e ficou endurecido e pronto. Às vezes, o único ministério que sobra, em alguns momentos, é o ministério de endurecimento. Por quê? Por causa do beneplácito da vontade de Deus. Porque Deus quer. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. É a Bíblia que diz isso.
E por que Deus fez tudo isso? Versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. E aqui nós temos uma divisão muito importante no texto. Porque essa expressão aí, irmãos, versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, ela aparece, ela fatia, ela secciona, ela divide o texto de uma forma muito interessante para nós percebermos. Versículo 6 diz, para o louvor da glória da sua graça, depois que ele fala da obra do Pai. No versículo 12, depois que ele fala da obra do Filho, diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E no versículo 14, depois que ele fala da obra do Espírito, ele diz, em louvor da sua glória. Olha aqui que existe um paralelo, para a sua glória, em louvor da sua glória, para a glória da sua graça. Por que ele faz isso? Sempre que ele termina de falar de uma das pessoas da Trindade agindo na obra da salvação, ele encerra com essa parte, para o louvor da glória da sua graça. Então, já que ele terminou de falar do Pai, e ele encerra com isso, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, agora ele passa a falar do Filho, a partir do versículo 7. Se não, vejamos. Versículo 6, a parte B do versículo 6 diz, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí agora ele vai dizer que é um amado. Versículo 7, no qual temos redenção. Então o amado é aquele que traz redenção, é Cristo. Tá? Ele vai agora falar sobre a segunda pessoa da Trindade, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui ele trata da obra do Filho, irmãos, e o Filho aqui ele é identificado como aquele que redime pecadores, no qual, ou seja, no amado, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Tá? Então existe aqui a obra da redenção, e a obra da remissão. Os irmãos sabem a diferença? A redenção é o resgate pago de um preço. A redenção de um escravo é quando era pago e ele era liberto. Tá bem? Redenção tem a ver com resgate pago. E a remissão é pecado perdoado. A redenção, pagamento do preço pelos nossos pecados. Ok, já não devemos, mas falta o perdão derramado sobre nós. E as duas coisas, elas funcionam juntas, elas são distintas apenas logicamente, mas elas acontecem cronologicamente na hora da salvação. A redenção e a remissão. Redenção, resgate pago pelo pecado dos homens. E remissão, pecado perdoado. Tá bem? Como? Em Cristo e pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque Deus quis agir graciosamente, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus derramou sua graça sobre nós, sobre os crentes da antiga aliança, em sabedoria. E administrando prudentemente como é que isso iria acontecer na história, no tempo, no espaço. Ele envia Jesus, Jesus nasce de uma virgem. Tá? E então, nós conhecemos bem a história, José com Maria fogem para o Egito, porque havia uma grande perseguição na época de Herodes. E Deus, em sua sabedoria e prudência, foi administrando o seu plano, até que Jesus, aos seus 30 anos de idade, o início do seu ministério, ele pudesse cumprir exatamente a obra da expiação, como o Cordeiro de Deus imolado por nós. E Deus foi administrando a sua obra com sabedoria e prudência. Tá? Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Tá? Então Deus foi fazendo isso e nos mostrando o mistério da vontade. Primeiramente, que judeus e gentios agora são um só corpo em Cristo Jesus. Agora o judeu não tem um lugar de primazia, como era na antiga aliança,
e os gentios tinham que ter os judeus como uma luz para os povos. Não, isso acabou. Judeus e gentios, a segunda parte do capítulo 2 de Efésios fala sobre isso. Agora o muro de divisão foi derrubado e agora há um só homem, um só povo, co-herdeiros, participantes da mesma promessa. Isso não estava revelado dessa maneira no Antigo Testamento, mas Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade por nós, através de Cristo. Mas também incluía o mistério de, em Cristo, fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é que isto significa, irmãos? Isto quer dizer que haverá um momento, irmãos, em que todo mundo fisicamente, materialmente, visivelmente, pertencerá a Deus e nós veremos isso. O mundo agora pertence ao Senhor, nós sabemos disso, por direito. Porque Ele criou o mundo, Ele é dono do mundo. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todas as coisas que nele se contêm. O mundo é de Deus. Não é como dizia Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro do mundo na qual Deus não possa apontar o seu dedo e dizer, e não possa dizer, isto é meu. Tudo é dele. Tá? Mas nós ainda não vemos isto visivelmente, fisicamente, materialmente, tangivelmente diante de nós. Mas Deus está convergindo o mundo para Ele. E toda língua, o próprio Paulo diz isso depois, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos. Não haverá opção, mas hoje há opção, não é? Mas haverá um dia que não haverá opção. Todos vão fazer isso. Alguns farão isso voluntariamente. O Senhor é o meu Deus. Me salvou, obrigado, Senhor. Eu pertenço a Ti e a única coisa que eu posso me fazer é ajoelhar-me diante do Senhor. Alguns farão isso voluntariamente, mas outros serão quebrados e serão postos de joelho. Mas toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Deus vai convergir o mundo inteiro para Ele. E nós veremos isso. A outra bênção aí, espiritual, é que em Cristo fomos feitos herança. Feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não somente dá herança espiritual para o cristão, mas Deus faz o cristão ser a herança, olha que coisa interessante, é a herança de Cristo dada ao Pai. Ou pode ser o contrário também, a herança do Pai é melhor, assim. A herança do Pai dada ao Filho. Qual é a herança do Pai dada ao Filho, irmãos? É o irmão José, a irmã Maria, o irmão Francisco, o irmão que é crente. É a herança da parte de Deus para o seu filho. Eis aqui com todos os filhos que Deus me deu. A palavra de Deus diz sobre Cristo. O próprio Senhor Jesus diz na sua oração sacerdotal, de que todos que tu me deste, nenhum se perdeu. Então, os crentes são uma herança que Deus dá a Cristo. Não somente você tem uma herança espiritual, e verá isso futuramente também, mas você é a própria herança do Pai para Cristo. Olha a posição em que a Bíblia apresenta o cristão. E depois tem pessoas que dizem que não se sentem amadas por Deus porque alguma coisa lhes falta, quer seja financeiramente, quer seja saúde ou qualquer outra coisa. Nós não temos o direito de pensar assim. Se nós quisermos conhecer o significado de qualquer outra palavra, podemos ir ao dicionário, ao léxico, e a gente consulta e descobre lá. Mas se você quiser descobrir o significado do amor de Deus, olhe para a cruz. Não olhe para o que você tem ou deixa de ter em casa. Olhe para a cruz. Ali está a maior expressão do amor de Deus. É Cristo. Tá? Feitos herança, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Lembre bem, acabou de falar do Filho, a glória de Deus aqui, para o louvor da sua glória. Já tratou da segunda pessoa da Trindade. Agora,
vai tratar da terceira pessoa da Trindade. Nós os que esperamos em Cristo, final do versículo 12. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Agora ele vai falar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo, em quem também vós, e aqui existe uma transição interessante que vale a pena uma explicação. Porque, meus irmãos, até aqui Paulo estava a se utilizar do pronome na primeira pessoa. Nos predestinou, nos elegeu. Na primeira pessoa. Tá? Agora, no versículo 13, ele muda aí. Em quem também vós. Então, antes era nós e agora é vós. O que aconteceu aqui? Paulo ele está escrevendo para a igreja dizendo que eles também são participantes destas bênçãos como judeus crentes. Essas bênçãos todas aqui, elas não são dadas só para os cristãos da igreja de Jerusalém, os judeus crentes que creram em Cristo. Essas bênçãos aqui também pertenciam aos efésios. E pertence a todo aquele que crê em Cristo, independente da nacionalidade, do idioma, do grau de instrução, das histórias de vida. Nada disso é requisito para que Deus não possa trabalhar no coração do mais endurecido pecador. E os efésios, irmãos, que tinham provado de um forte paganismo, religiões ocultistas, idólatras, Paulo diz que Deus usou de misericórdia para com eles também. E quem também? Vós. Não é? Quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Em que momento é que isso aconteceu? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. E equivale a também uma explicação sobre esse texto aqui, visto que é um texto também muito mal compreendido em alguns contextos que existem hoje nas igrejas. É que, meus irmãos, Paulo está falando que pessoas se tornaram herança, foram redimidos, adotados como filhos de Deus, tá? Quando eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Tá? E quando eles ouviram, tendo nele também crido, ou seja, em Cristo, não é? Eles foram selados. Então a Bíblia aqui apresenta para nós que o ser selado acontece enquanto nós cremos em Cristo. O verbo aqui é um particípio, tá bom? A ideia basicamente é de que as duas coisas acontecem juntas. Tendo nele também crido, vocês foram selados. Tá? É um verbo normal com um particípio para falar de duas coisas que acontecem simultaneamente. Por exemplo, quando Jesus fala assim, Mateus capítulo 5 do Sermão do Monte, o Senhor fala assim, o evangelista Mateus diz assim, e abriu a sua boca, ensinava-os dizendo. Ele abriu a boca, ensinava-os e dizia. São três coisas diferentes? Não. Acontece concomitantemente, simultaneamente. Ouviu a palavra, então? Tendo crido, foi selado. Todo crente que crê em Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. Não existe um crente nesse mundo que não seja selado pelo Espírito Santo. Se ele não é selado pelo Espírito Santo, então ele não creu em Jesus. E se ele creu em Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. Tá bem? Então, só uma explicação sobre isso. E a Bíblia diz que foi selado com o Espírito Santo da promessa. O que é selado, irmãos? Selado é colocado um selo, impresso ali uma marca. Antigamente não tinham selos como tem hoje, né? Você vai aos Correios, aí tem lá o selo, a cara do Antônio Costa ali no selo, aí você prega na carta, né? Bota lá, prega na carta e pronto, vai embora. Antigamente não era assim. Como era o selo antigamente? Primeiramente, a carta era um rolo. Era um rolo, pergaminho, às vezes um papiro. Era um rolo. E aí, se você entregar para alguém esse rolo, para poder mostrar de forma muito certa de que aquela carta que
a pessoa ia deixar em outro lugar, pertencia exatamente àquele remetente, havia-se ali uma investidura, derramava-se ali cera quente, e então o anel era impresso contra a cera quente, e depois quando secava, via-se ali a marca do anel da pessoa que estava a mandar aquela carta. Tá bom? Quando o Apocalipse fala de desatar os 7 selos, é quebrar a cera quente de cada um desses selos, tá bem? O que é que isto significa, irmãos? É que ser selado na Bíblia, você tem a marca de Deus. Dizer que Deus é o dono da carta. Paulo diz, vós sois a carta do Senhor, né? Não escritas com tinta, nem em tábuas de pedra, mas no coração. Ele fala isso em 2 Coríntios. Não é? Então, o selo significa de que você tem a marca de Deus. Por isso que não existe um crente que não seja selado. Se você é crente, você tem a marca de Deus. Que tipo de crente é você que não tem a marca de Deus? Não é? Que carta é você que não tem um remetente em você? Então, ser crente, tendo nele também crido, e foste selado, são duas coisas simultâneas e fala realmente da habitação do Espírito Santo na vida do crente. O versículo 14 diz que o Espírito Santo é o penhor, a outra bênção aqui. O penhor da nossa herança. Deixa eu ver que horas são aqui. O penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo ele é chamado de penhor da nossa herança. Não somente nós somos herança, nós vimos, mas Deus também nos promete uma herança eterna, futura, que veremos isso. Não é? Quando Cristo vier e mudar o nosso corpo mortal num corpo incorruptível. Né? Como Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículos 54, 55 e diante. Naquele dia haverá o brado, o tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte? A tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão. Ele faz a citação do texto de Isaías. Então, naquele dia que Jesus voltar a segunda vez, rasgar os céus, descer aqui fisicamente nessa terra e transformar os nossos corpos para morarmos com Ele para todos sempre, irmãos, nós veremos aquela herança maravilhosa, em que Cristo é que dá razão a tudo naquele dia. Tá? Então, receberemos essa herança também. Não somente fomos feitos herança, mas temos também uma herança. E qual é a certeza, irmão, de que tudo isso acontecerá com você? O que te garante isso? Não pode ser suas boas obras. Não pode ser você ser um bom crente. Claro, devemos procurar uma vida de piedade, de amor, devoção a Deus. Mas nós erramos tantas vezes, irmãos, né? Nós erramos na igreja uns com os outros, como irmãos. Nós erramos em casa com o cônjuge, com a esposa, com o marido, com os filhos. Os filhos erram contra os papás também, pecam contra os papás. Nós somos assim, irmãos, infelizmente, e precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. A certeza da nossa salvação não pode repousar em nós. Tem que ser algo fora de nós. E é o penhor, e é o Espírito Santo. Os irmãos lembram da figura do penhor? Ainda existe cá, né, irmã? Em Portugal, a figura do penhor. Você penhora algo, não é? Aí os pré-históricos aí que lembram disso aí, não é? Mas é uma coisa que existe ainda hoje, não é? É a certeza de que aquele bem está garantido, não é isso? Irmãos, e que quando você voltar, o acordo vai ser cumprido. Aí você pega de volta, não é? Irmãos, Deus ele não precisava dar garantia nenhuma para nós de que quando Jesus voltar a segunda vez, estaremos com Ele para todo sempre. Ele não precisava dar garantia para nós, bastava Ele dizer, Ele é Senhor, Ele é Deus, e nós que deveríamos acreditar, e ponto final. Certo? A palavra dele era o suficiente para nós. Mas Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele sabe que às vezes titubeamos, às vezes escorregamos, pecamos mesmo. Não é? E às vezes nós estamos tão fraquinhos, num fio da graça, que nós não temos força nem para orar. Então a certeza da nossa salvação não pode repousar em nós. Por isso que Ele nos deu o Espírito, como penhor, com uma certeza de que quando o Filho voltar, estaremos com Ele para todo sempre. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Como é que perde salvação desse jeito, irmãos? O Espírito Santo é dado e é dada a certeza. Vai ficar com você até o dia que eu venho lhe buscar.
Tá? E por que isso acontece? Não é porque existia nada em nós que chamasse a atenção de Deus. Ele fez isso porque ele seria glorificado mais se fizesse isso. Ele fez isso para si mesmo, para a sua própria glória, por amor dele mesmo. Ele nos ama, fez isso por amor de nós, mas antes de tudo, por amor a ele mesmo. Tá? Meus irmãos, 3 aplicações e finalizamos aqui. Minha primeira aplicação é os que estão ocupados demais nas bênçãos e nas ocupações materiais deste mundo. Irmãos, às vezes nós criticamos, e com razão, a teologia da prosperidade, que você se tornar um crente, fizer parte dessa igreja, você vai prosperar, tudo isso. Claro que isso é mentira, isso é fantasia, isso vai contra as escrituras e já falamos sobre isso. E nós somos contra isso porque é contra a palavra de Deus. Mas às vezes, irmãos, na prática, nós afirmamos isso. Na prática, nós fazemos isso. Sabe quando o quê? Quando nós deixamos de priorizar as coisas na igreja porque a gente quer ganhar mais dinheiro no trabalho. Às vezes nas coisas lícitas. Certo? Não, hoje é dia do Senhor, mas eu tenho que garantir isso daqui para segunda-feira, porque senão não vai dar certo. Quer dizer que a bênção espiritual do Senhor está confinada ao que você resolve ou deixa de resolver no seu santo dia. Irmãos, essa terra vai passar. E tudo que tem nessa terra vai passar também. Certo? E nós devemos priorizar coisas eternas. Tá? Eternas. Jonathan Edwards dizia: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Devemos considerar Cristo, irmãos, sólido glória. Glorificando a Deus somente de tudo que nós fizermos. Tudo, irmãos. Muito mais no seu santo dia, tá? Como eu vou glorificar mais a Deus no meu trabalho? Como Cristo pode ser mais magnificado? Como o nome dele pode ser mais honrado nesse meu trabalho? Na minha família, com meu cônjuge, na igreja. A nossa indiferença para com o Senhor muitas vezes significa que na prática nós cremos na teologia da prosperidade. Quando o nosso coração está enterrado nos tesouros desse mundo e não na glória eterna. Priorizamos tudo aqui no mundo. E o cristianismo e a vida cristã funcionam como um apêndice lá no fim da sua lista, da sua agenda. Isso é teologia da prosperidade em essência. Você pode não ouvir o Bispo Macedo em casa, nem o R.R. Soares. Mas a teologia da prosperidade, quando você faz isso, está dentro do seu coração, muito vivo. Tá? O mundo, você está cheio do mundo, você está com a alma muito bem alimentada pelo mundo. Por isso que quando você vem para a igreja, é enfadonho, não aguenta mais. Por quê? Porque a sua fome já foi saciada a semana inteira com as coisas do mundo. Então, no domingo, você não tem mais apetite para o Senhor. Principal característica de um cristão que ama a Deus, salvo por Cristo, mas também que ama ao Senhor, que tem devoção por Deus. Santo, não é que ele não peca mais. A maior evidência é que ele tem fome por Deus. E às vezes nós estamos fastiosos. Que Deus não permita que isso aconteça em nós. Além disso, a minha outra aplicação sobre a nossa suprema importância da nossa posição como crentes em Cristo. Nós somos identificados como filhos adotados por Deus, redimidos, predestinados, eleitos, feitos herança, propriedade de Deus, selados com o Espírito Santo e mantidos em segurança mediante o poder desse Espírito Santo. Irmãos, nós não temos o direito de dizer que quando alguma coisa mal acontece conosco, que Deus não nos ama. As pessoas fazem muito essa pergunta, não é? Porque Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Quem já viu essa pergunta? Foi só eu que já ouvi. As pessoas perguntam muito isso. Coisas ruins aconteceram com pessoas boas só uma vez na vida.
E ele foi pregado lá no Calvário. Com todos os outros, não existe ninguém bom. Como Jesus diz, bom só há um, que é Deus. Deveríamos pensar o contrário. Por que é que Deus não me destruiu ainda? Por que é que eu ainda estou respirando? Por que é que eu ainda caminho aqui nesse mundo? Porque se for pela justiça de Deus, nós já estaríamos aniquilados. E aqui minha terceira e última aplicação é que se você não tomou uma decisão por Cristo, você não pode colocar a mão sobre estas promessas e dizer, são minhas. Porque a Bíblia promete isso a todos aqueles que abandonaram sua vida de pecado, confessaram seus pecados e se arrependeram diante do Senhor. A estes, a Bíblia diz, recebem todas essas bênçãos espirituais. A ninguém mais além deles. Por isso, faça isso. Mas faça isso hoje. Entregue-se a Cristo, deposite toda a sua confiança no Senhor. E saia dessa manhã aqui com uma alma salva para a glória do Senhor. E viva, só lhe deu glória, somente para a glória de Deus. E não para você mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Nos conforta, nos exorta, nos consola. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom e misericordioso e te adoramos, te bendizemos. Adoramos a pessoa do Pai, que nos elegeu desde a fundação do mundo, nos predestinou. Nós tínhamos um Salvador antes de nascermos, ó Senhor. Que maravilhosa verdade. Obrigado, Senhor. Agradecemos a pessoa do Filho, o nosso meigo e eterno Salvador, que foi pregado, teve o seu corpo rasgado ali na cruz, ó Cristo, no nosso lugar. Ó Deus, para que nós não pudéssemos confiar em nós mesmos, mas somente na Tua obra. Obrigado, ó Cristo. E também ao Santo Espírito que habita em nós e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Nós agradecemos ao Espírito que está nos preparando, nos levando ao arrependimento quando pecamos e moldando a nossa vida, o nosso coração para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, para o louvor da glória e da sua graça. Adoramos a pessoa da Trindade, as três pessoas da Trindade, e bendizemos a todas elas. O nosso único e Deus Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar aqui